Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Dominical e só vou certificar-me de que estamos ao vivo. Amém, glória a Deus. Então, esta é a nossa última aula da Escola Dominical do trimestre, desse penúltimo trimestre do ano. Então é a nossa lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. E o nosso texto áudio de hoje está em Mateus 13, 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então esta é a tônica da nossa lição de hoje. E então, você que está nos acompanhando, vamos neste momento orar para que o Senhor nos direcione, nos ensine nesta tarde, que Ele fale conosco através dessa lição e que sejamos fortalecidos e renovados. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu graças te dou, Senhor, por este momento, Senhor, por esta escola bíblica dominical, por esta última aula do trimestre, esse fechamento, Senhor Deus, dessa revista, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por sempre estar nos ensinando, Senhor. Obrigado por também podermos sempre aprender a Tua palavra, termos a liberdade de aprender a Tua palavra, Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço, ensina-nos nesta tarde, Pai. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nosso interior, Pai. Que o Teu Espírito Santo use a minha vida, Senhor, que o Senhor me capacite, me fortaleça, me renove, Senhor Deus, para que assim esta aula seja produtiva, frutífera, Senhor, e que assim glorifique e exalte o Teu santo nome, Senhor, que ela possa produzir muitos e muitos frutos na vida dos Teus filhos e filhas que acompanham esta aula, Pai. E tudo seja, mais uma vez eu te peço, para a Tua glória, para exaltar e glorificar o Teu nome. Eu peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, como disse aí, vocês estão vendo, a vigilância conserva pura a igreja. Este é o tema desta última aula do trimestre. E a verdade prática da lição, ela nos fala que por meio da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Então a vigilância ela é essencial para que a igreja se mantenha nos caminhos do Senhor, para que a igreja se mantenha alinhada à sã doutrina, que ela não absorva as inovações, o mundanismo, como infelizmente nós temos visto nesses nossos dias, o secularismo, o mundanismo, enfim, várias correntes adentrando a igreja e desvirtuando a doutrina pura. Mas a vigilância, então, ela é importantíssima para isso. Devemos estar atentos, vigilantes, cada um de nós, e essa vigilância diz respeito a cada um de nós como indivíduos. Então devemos estar atentos, despertos, para que assim possamos andar verdadeiramente segundo a palavra de Deus, rejeitando as fábulas, como diz o apóstolo Paulo, rejeitando os modismos, inovações, as muitas falsas doutrinas que têm graçado por aí, e assim mantermos-nos fiéis à palavra de Deus. O nosso texto de hoje, a leitura bíblica, está em Mateus 25, de 1 a 13. Então nós vamos ler esse texto e eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, ok? Então, se você
tem aí a revista ou está com a sua Bíblia, talvez seja, talvez não, com relação à revista é diferente e talvez você tenha uma outra versão também, tá? Mas vamos então fazer a nossa leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, esta é a conhecida parábola das 10 virgens, né? E então esta parábola ela tem vários elementos nela, e então nós vamos tratar um pouco disso, mas como eu disse, a tônica da lição é a questão da vigilância, né? Então este é o ponto central da nossa lição de hoje, né? Vigilância, né? Então, a introdução diz que nessa parábola, Jesus nos exorta para a necessidade de estarmos devidamente preparados para a sua vinda. Então, a vigilância ela está muito ligada com essa questão. Então, a vigilância ela não diz respeito apenas a estarmos atentos, né? Como eu disse, às doutrinas, às falsas doutrinas que querem adentrar a igreja ou têm adentrado, as fábulas, as tantas coisas que têm vindo, né, sobre a igreja, como eu disse, o mundanismo, o secularismo, enfim, e tantas falsas filosofias, tantas coisas, né, tantos ensinos falsos. Então não diz respeito apenas a isso, mas a estarmos preparados à sua vida. Então, aqueles que estão atentos, aqueles que estão despertos, ligados, né, que estão firmes na sã doutrina, com toda certeza estarão preparados para a vinda de Cristo, né? Não estarão dormindo na sua vinda, não estarão dispersos quando ele vier, né? Quando o noivo vier. Então, a parábola ela nos exorta para essa necessidade de estarmos devidamente preparados então para a vinda de Cristo. Então, só para nós estarmos atentos ao contexto, né, da parábola, então o costume nos casamentos orientais requeria que o noivo fosse à casa da noiva, geralmente depois do pôr do sol, e a trouxesse consigo para sua casa. Em vários pontos desse caminho, amigos da noiva e do noivo se juntavam ao cortejo e entravam para a festa de casamento. Essa parábola forma com a anterior, do servo fiel e prudente, e a seguinte, dos talentos, um só conjunto. Há muitos elementos nesta parábola: as virgens, as lâmpadas, o azeite, o noivo, o horário, né, meia-noite, loucas, prudentes, os que vendem azeite. Então temos de ter cuidado para não encontrar significados que Jesus não quis dar a eles, né? Então nós precisamos tomar o cuidado, porque, como eu disse, como há vários elementos, então nós precisamos ser cuidadosos e não dar significados a esses elementos que Jesus não quis dar a eles, né? Então, por isso, vamos
nos ater aí à questão da vigilância para não ficarmos muito ligados, né, aí a esses elementos. Eles são obviamente importantes, sem dúvida nenhuma, mas precisamos evitar esse perigo de darmos significados a eles que Jesus não quis dar, que a parábola não quer dar esses significados, né? Então é interessante isso, né? Primeiro ponto aí é que essa questão do casamento. Então o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la, né? E durante esse trajeto os amigos, amigas iam se juntando, formando um cortejo, né? Até que ia acompanhando o noivo e também a noiva. E há alguns comentaristas que dizem que a noiva ela está implícita nessa parábola, apesar de ela não ser citada, mas ela estaria implícita, mas de alguma forma não podemos afirmar categoricamente, né, a presença da noiva aí dentro desse contexto, mas enfim, esse era o contexto naquela época, né? Então havia um cortejo acompanhando o noivo até a casa da noiva. E então esse é o significado aí das virgens, né? Que eram provavelmente amigos do noivo ou da noiva e que estavam acompanhando, né, para as bodas, né? E é interessante que o horário também, isso se dava geralmente depois do pôr do sol. E aí nós já temos um elemento interessante, porque como isso acontecia então pouco após o pôr do sol, então a gente começa a entender a questão da demora, né, do noivo. Então as virgens provavelmente chegaram nesse momento para se juntar ao cortejo para esperar o noivo, né, e só que ele foi chegar só depois, só à meia-noite, né? Então imagina, eles esperaram em torno de mais ou menos 5 horas, né, até a chegada do noivo. E evidentemente, então, como disse a parábola, elas acabaram ficando sonolentas, né, por ser a noite, né, e acabaram dormindo, né? Então, dentro desse contexto aí do casamento oriental, nós podemos então entender por que elas acabaram ficando sonolentas, né? Porque esperaram muito, né? Ficaram muito tempo esperando, desde depois do pôr do sol até a meia-noite, é um longo período, né? Então, por isso, o seu cansaço, digamos assim, né? A sua sonolência, e acabaram adormecendo, né? Então, como eu disse, não devemos ir em busca de tantos significados espirituais para o azeite, para o sono, para as vasilhas e para as lâmpadas, a ponto de interpretar de forma confusa a ampla advertência da parábola. O ponto central dessa narrativa é estar preparado para a vinda do noivo, né? Esse é o ponto crucial, é o ponto central dessa narrativa, dessa parábola, né? Estar preparado para a vinda do noivo. Os elementos contidos nela nos apresentam lições que conduzem a um propósito que está no verso 13. Portanto, vigiai, né? Que é a advertência que Jesus faz, né? Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora, né, da volta do Filho do Homem. Então estejam vigilantes, estejam atentos, né? Então este é o ponto, né? Jesus contou toda essa narrativa, fez toda essa narrativa, contou toda essa história para chegar nesse ponto, né? Para ilustrar esse ponto, né? Portanto, então, conclusão: vigiem, né? Vigiem, não sejam como as virgens imprudentes, mas estejam vigilantes, né? Cuidem de vocês para que vocês não sejam pegos desprevenidos, né? Então, as virgens, elas são os elementos dominantes da parábola, né? Então, em todos esses elementos que nós vemos aí, mas elas são o elemento mais importante aí, né? De todos eles, como eu citei há pouco, né? Entre o óleo, as lamparinas, aqueles que vendem o óleo, o noivo, todos. Então, as virgens aí são
os elementos que dominam a parábola, né? Porque elas que a atitude delas é que nos trazem o ensinamento, né, para nós em relação à vigilância, né? Então, todas as virgens, né, elas estavam aptas, esse é um ponto interessante, todas elas estavam aptas para participar das bodas, né? Há alguns comentaristas que fazem uma interpretação dizendo que as virgens prudentes representam os salvos e as imprudentes representam os não salvos. Mas não tem como a gente fazer esse tipo de interpretação, porque todas elas estão na mesma condição, né? Não há diferença entre elas. Todas foram chamadas para fazerem parte do cortejo do noivo, né? Todas estavam aguardando o noivo, né? Então, todas elas estavam aptas para participar das bodas, não só deste cortejo, mas sim de participar das bodas, fazer parte da festa, né, de casamento. Então não havia diferença entre elas, salvo o fato de que 5 eram imprudentes, e isso as impediu de participar das bodas, né? Um outro ponto também é que todas adormeceram e todas despertaram ao mesmo tempo. Então tudo aconteceu com elas. Então elas não só estavam aptas, as 10 estavam aptas para participar das bodas, como todas adormeceram, não só as imprudentes, como as prudentes também. Elas acabaram adormecendo e dormiram, né? E todas também despertaram ao mesmo tempo. Então, não foram só as prudentes que acabaram despertando com o grito da chegada do noivo, mas as imprudentes também despertaram, né? Então, enquanto 5 foram ao encontro do noivo, 5 saíram para comprar azeite, né? E aí já começou a grande diferença entre elas, né? Essa atitude, né? 5 foram com o noivo, acompanhar o noivo, porque esse era o objetivo, né? Mas 5 tiveram que sair para comprar o azeite porque não estavam preparadas, né? Então as lâmpadas eram propriedade pessoal de cada virgem e cada uma delas era responsável pela sua devida preparação. Para aquelas virgens significavam orientação, pois mostravam o caminho no meio das densas trevas. Então podemos imaginar, naquela época, sem luz elétrica, não tinha poste na rua, né, iluminando, nada, era escuridão total, né, salvo às vezes a luz de uma casa ou outra que poderia passar, né, pelas janelas para a rua, mas mesmo assim era uma luz muito fraca, né? Então havia necessidade, todos tinham que andar com uma iluminação própria, né, com uma lamparina ou uma tocha para poder iluminar o seu caminho, né? Então essas lâmpadas eram propriedade de cada virgem, né? Cada uma delas tinha que ter a sua lâmpada própria, abastecida, evidentemente, com azeite, para que assim ela pudesse caminhar, né? Encontrar o caminho ali também, ao juntar-se com outras pessoas no cortejo nupcial. Isso propiciava também uma grande iluminação, né? Então, obviamente, todas as lamparinas juntas, elas davam uma iluminação, produziam uma iluminação melhor, né? Mas de alguma maneira isso era responsabilidade de cada uma de manter a sua lâmpada, né, abastecida com óleo para poder iluminar, né, o seu caminho em meio àquelas trevas da noite, né, em meio à escuridão da noite. Então isso já nos ensina algo no sentido de que a salvação ela é individual. O nosso crescimento também é individual, né? Nós não podemos depender do crescimento de outras pessoas, né, para que nós cresçamos também, né? Não podemos... o nosso crescimento pessoal, ele não depende, ou melhor dizendo, o nosso crescimento pessoal, ele não depende de um terceiro, de uma outra pessoa, né? Cabe a nós, né, buscarmos esse crescimento, né? O crescimento é nosso, é individual. Então
eu não posso achar que outra pessoa vai me dar um crescimento espiritual, que outra pessoa vai fazer, né, com que eu cresça nesse sentido de um crescimento próprio, né, individual. É claro, óbvio que aqueles que estão ao nosso redor, eles podem nos ajudar, podem nos apontar, né, o caminho, pode nos dar elementos para que nós possamos crescer, né, mas o crescimento depende de nós, né? A outra pessoa não pode fazer a gente crescer, ela não pode nos obrigar a crescer, né? Então, essa questão das lâmpadas serem propriedade pessoal, era uma responsabilidade de cada virgem. Da mesma forma, hoje, o crescimento espiritual é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos delegar essa responsabilidade para quem quer que seja, para o pastor, para o diácono, para um grande amigo ou amiga nosso, né, para um irmão aí, uma irmã. Não, isso é responsabilidade nossa, né? Então, isso também é um ensino que a parábola nos dá. Nós não vamos ser salvos por causa de outro, não, a salvação é individual. Não posso depender, né, de outra pessoa para que eu me salve. Não, a salvação eu tenho que tomar essa decisão e sou responsável por ela, pelo meu crescimento também espiritual, né? Então, esse é o ensino, essa questão da alimentação, né, da lamparina, era uma responsabilidade de cada virgem. Por isso, aquelas 5 acabaram não entrando, porque não tomaram esse cuidado, né? Não abasteceram as suas lâmpadas e quiseram, com isso, né, pediram azeite para as outras virgens, né? Mas aí elas falaram: não tem como a gente dar isso para vocês, porque vai faltar para nós e para vocês, né? Então vocês têm que ir lá comprar o azeite para que vocês sejam abastecidas. Então tem um bispo, foi um bispo do terceiro século, Hilário de Poitiers. Ele foi considerado um dos doutores da igreja. Ele diz que ninguém deve ser ajudado com obras e méritos alheios, porque é necessário a cada qual que compre azeite para a sua própria lâmpada. Então, cada um de nós deve comprar o azeite, né? Ir àqueles que vendem o azeite e comprar esse azeite para que a nossa lâmpada esteja abastecida. Então, nós não podemos depender do azeite de outras pessoas, não podemos fazer como as virgens imprudentes, né? Falar: me dá um pouco do seu azeite aí, porque a minha lamparina está acabando o azeite, né? Me dê um pouco do seu. Não, cada um vai ter que ir àqueles que vendem, né, usando aí essa metáfora, e abastecer a sua lâmpada, né? Então é o que ele fala, é o que ele aponta aqui nesta frase, né? Ninguém vai ser ajudado com obras e méritos alheios, né? As minhas obras, os meus méritos, né, não vão ajudar você nesse sentido, a abastecer a sua lâmpada, né? Cada um vai ser responsável por isso, né? Cada pessoa tem essa responsabilidade, né? Então, por isso que a gente vê, infelizmente, muitas pessoas hoje sonolentas, dormindo, fracas espiritualmente, porque não buscam, né? não vão atrás, né, de quem vende o azeite para comprar e abastecer a sua lâmpada, né? Elas ficam sempre na cola de outra pessoa, sempre dependente de outra pessoa, mas isso não adianta, não vai resolver a questão, né? Ela não vai crescer espiritualmente dessa maneira, né? Ela tem que ir atrás, tem que orar, tem que buscar, tem que ler a palavra, né? Tem que participar dos cultos, ouvir a palavra, né? Então, é dessa maneira, né? Eu creio que os irmãos já ouviram, né, falar do tal do crente 6 horas, né? É sempre aquele que ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ele mesmo não ora, né? Ele mesmo não busca, né? Então ele está sempre fraco espiritualmente,
está sempre dependente de alguém, né? Ele sempre precisa que alguém levante, pegue ele na mão e levante. Claro que nós estamos aqui também para ajudar, né, aqueles que estão fracos, sem dúvida nenhuma, mas a pessoa não pode viver uma vida inteira dessa maneira, né? Ela não pode viver dessa forma, sempre fraca, sempre dependente de alguém, sempre solicitando ajuda de alguém e nunca crescendo espiritualmente, né? Isso é uma, é uma, é uma questão, é algo que ela tem que correr atrás, ela tem que buscar, ela tem que orar, ela tem que ler a palavra, ela tem que estudar a palavra, né? Claro, então, como eu disse, outros evidentemente podem dar o amparo, dar o sustento, como eu disse, apontar o caminho, falar, olha, lê esse texto vai te fortalecer, mas se ela não for lá e ler, não vai adiantar nada. Eu posso dar a Bíblia inteira, né, vários e vários versículos para a pessoa, mas se ela não for lá ler, estudar, tentar compreender aquilo, né, para a vida dela, aquele texto aplicado para a vida dela, não vai acontecer nada, né? Ela vai continuar sempre no ora por mim, ora por mim, ora por mim, e sempre vai ficar com a sua lâmpada na reserva, né? É como aquele carro que sempre anda com o tanque na reserva. Corre o risco de algum momento ele parar no meio do caminho, né, e ter que ir em busca de um posto, e muitas vezes esse posto não vai ser encontrado tão facilmente, né, e isso vai dar um grande trabalho, diferentemente daquele que está sempre com o seu tanque, né, se não cheio, mas quase cheio, né, mas de alguma forma abastecido, né. Então ele sempre vai crescer espiritualmente, ele vai sempre estar firme, né? Então, continuando aí a nossa lição, nosso texto, aí diz o texto, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. E aí o nosso primeiro tópico da revista diz que a meia fala sobre os próximos 5 tópicos falam sobre a meia-noite, né? Esse horário, um horário tão incomum para um casamento, né? Um horário estranho até, digamos assim, para um casamento ser realizado, né? Hoje, quem que pensa em fazer um casamento à meia-noite, né? Por exemplo, alguém vai casar, por exemplo, se eu não fosse casado, fosse casar e de repente, olha, passasse um convite para vocês, fala assim, olha, meu casamento vai ser à meia-noite. Como assim? Né? Que horário mais estranho para um casamento, né? Mas foi a hora, né, que o noivo chegou. Esse foi o horário que o noivo apareceu, né, para que as bodas se consumassem, né? Então, esse dia é o dia, a meia-noite, então, tem esse simbolismo de o dia que já passou. Isso para nós hoje, ocidentais, do século XXI, que dividem o dia em 24 horas, né? Então, que sempre termina à meia-noite, o nosso dia termina à meia-noite, né, 0 hora, e inicia-se um novo dia. Mas para o judeu naquela época, o dia era dividido em 12 horas, né? Que era o dia mesmo, começava às 6 horas da manhã e até às 6 da tarde, né? O horário do pôr do sol. Na verdade, era o horário do início, do nascer do sol até o pôr do sol. E depois desse horário, eles dividiam o período em vigílias, né? Até o próximo o nascer do sol. Então eram divididos em vários períodos, né? E a meia-noite fazia parte da terceira vigília da noite, né? Então, mas de alguma forma nós estamos aqui tomando como base o nosso dia de 24 horas, né? Então, teria esse simbolismo de o dia que já passou, um período de tempo que terminou, né? Encerrou o dia, né? O período de tempo que está então para terminar é a dispensação da igreja. E essa dispensação da igreja, esse termo, ele tem a ver com aqueles que têm uma visão dispensacionalista, né? Dos temas da doutrina, né? Da dispensação, e
em que os períodos de tempo desde a criação, são divididos em dispensações, e hoje nós estamos vivendo, né, a dispensação da graça ou a dispensação da igreja, né? Então, aqui a revista, né, partindo dessa linha, ela fala que é o período de tempo que está, esse período de tempo que está para terminar, então o tempo da igreja, né? É o momento em que Jesus volta, o noivo volta, então encerra-se o período da igreja, né? Então Jesus leva a sua igreja, então esse período termina, né? Acabou, encerra-se, né? Então essa meia-noite teria, né, nesse caso, esse significado de que o tempo que já passou, né? Então nós vivemos hoje os últimos momentos da igreja aqui na terra, né? Então a Bíblia diz que nós somos o sustentáculo da verdade, né? Então esta é uma das nossas responsabilidades, né? De levarmos a verdade, de levarmos, né, a mensagem de que Cristo vai retornar, a vinda de Cristo está próxima, né? Então não só para os incrédulos, mas para muitos crentes que estão dormindo, né? Estão sonolentos, despertar, fazê-los acordar para a realidade de que Cristo está chegando, o noivo está chegando para buscar a sua igreja. Então este período de tempo ele está terminando, ele está se encerrando, esta meia-noite está próxima, né? Então temos que estar atentos, né? Então lá em João 9,4, até o pastor Paulo citou esse texto no culto hoje da manhã, que Jesus disse que ele teria que trabalhar, né, enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode fazer nenhum tipo de trabalho, né? Então, obviamente, dentro daquele contexto, como eu disse, do período de 12 horas do dia, né, que havia claridade, e depois chegava a noite em que ficava muito difícil, né, pela falta de luminosidade, né, ou ser muito pouca. Então, tornar difícil o trabalho. Óbvio que, por nosso contexto hoje, evidentemente que isso é muito diferente, né? Hoje tem gente que trabalha durante a noite, né? No período da noite. Eu mesmo, durante um período, trabalhei durante a madrugada, né? Trabalhava toda a madrugada, mas não temos problema nenhum hoje com isso, por causa de todos né, as facilidades, né? A luz elétrica, as tecnologias que nos permitem, mas naquela época, evidentemente, isso não era praticamente impossível, né? Então, Jesus está se referindo a isso. Então, nós temos que entender que quando ele fala que trabalhar enquanto é dia, né? Então é que quando chegar a noite, quando chegar esse momento que encerrou-se este dia, então não há mais nada o que fazer, não é possível, né, fazer mais nada. Então temos que trabalhar, agir enquanto é dia. Então o tópico 2 fala da meia-noite como o início de um novo dia, né? Então encerrou-se um período, agora inicia-se um novo, né? Então meia-noite, termina-se um dia e o início de um novo dia, né? Então o novo dia vai raiar, o dia da eternidade, quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestes e seu sangue. Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, glória a Deus, né? Quão glorioso e maravilhoso será esse dia. Para aqueles que não deram crédito à mensagem do Evangelho, que rejeitaram a Cristo, será um tempo de trevas, o dia da ira do Cordeiro, né? Então, para nós que aguardamos a vinda do Senhor, então será o início de um novo dia, né? Não vai ser uma noite, mais uma noite, não, vai ser o começo, o raiar de um novo dia, né? Então, aleluia, glória a Deus por isso, né? Porque essa é a nossa esperança, de Cristo voltar e nós subirmos com Ele, estarmos com Ele, né? Mas para quem não deu crédito, então aí sim será um dia de trevas, né? As trevas, a noite vai continuar, né? A noite vai se prolongar, né? Então vai começar uma nova manhã, né, para aqueles que aguardam a vinda do noivo, mas para aqueles que não deram crédito, aqueles que não creram na mensagem da salvação, infelizmente a noite vai continuar e será uma longa noite, uma noite muito, muito, muito
escura. Né? Em terceiro lugar, a meia-noite fala sobre a hora das trevas, né? Ao mesmo tempo que é um período que vai se iniciar um novo dia, mas também é a hora das trevas. Nós vivemos um tempo em que as trevas espirituais estão por toda parte, né? Então, quem não percebe isso, né? Quem tem um mínimo de discernimento percebe que as trevas estão por toda parte, né? Vivemos um período de escuridão, né? De alguma maneira. Então, quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, mais elas se intensificam. Os sinais estão diante de nós: terremotos, pestes, fome, catástrofes, perseguições à igreja, aos cristãos, corrupção moral, dentre tantas outras coisas, né? A natureza sente as trevas, os homens sentem as trevas, as nações estão em trevas. Já anoiteceu há muito tempo e as trevas da meia-noite estão chegando. É interessante que essa ilustração que vocês veem aí, ela é de um relógio que se chama, não sei se os irmãos já ouviram falar, o relógio do juízo final ou o relógio do Apocalipse. Esse é um relógio que foi criado por alguns cientistas no ano de 1947, né? E assim, dependendo dos eventos, principalmente ele foi criado por causa da Guerra Fria, né? Que havia a chamada Guerra Fria, que havia entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Aquele embate, né? Entre comunismo e capitalismo, enfim. E então uma iminência de uma guerra nuclear, né? O crescente armamento, né? Das duas nações. Então esses cientistas acabaram criando esse relógio do juízo final. Então cada evento, então até hoje ele existe, e cada evento que existe, né, hoje, seja ele da natureza, mas principalmente político, em relação ao crescimento do arsenal nuclear, dos armamentos, né, nas nações, enfim, por uma série de eventos, esse relógio ele vai caminhando, né, para a meia-noite. Esse relógio ele para na meia-noite, né? E hoje esse relógio está a 100 segundos da meia-noite. Então, para esse relógio, faltam menos de 2 minutos para o fim do mundo. Então é muito interessante. Eu só estou fazendo essa observação para os irmãos, porque percebam que até os cientistas estão crendo que esse mundo vai acabar, né? Que haverá um final das coisas. Tanto que o relógio se chama relógio do juízo final, ou do Apocalipse, né? Então, eles crendo ou não na palavra de Deus, crendo ou não na vinda de Jesus, eles estão cientes de que em algum momento esse mundo vai terminar. E pelo relógio deles falta muito pouco também. E é interessante que esse relógio vai parar na meia-noite também, né? E é óbvio que, muito provavelmente, o relógio de Cristo não vai bater com esse relógio, mas, né, também não deixa de ser uma curiosidade, né, para nós estarmos atentos a isso também, né? Mas é interessante. Mas, então é isso, é a hora das trevas. Estamos vivendo realmente um período de trevas espirituais, né, de escuridão espiritual. Então, nós como filhos da luz, nós como filhos, né, do Senhor, como filhos de Deus, como participantes do reino de Deus, do reino dos céus, né? Então nós temos que ser luz neste mundo, nós temos que levar a luz de Cristo a este mundo em trevas espirituais, né? E cientes também, obviamente, da vinda, da proximidade da vinda de Cristo, mas temos que ser luz e sal neste mundo em trevas. E lá em Romanos 13, 11 a 13, Paulo fala: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, prestem atenção, olha para quem ele está se dirigindo, não é? A vocês que conhecem o tempo, que têm discernimento do tempo, né? Tem discernimento das coisas que estão acontecendo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando.
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia. Que maravilha, né? Esse texto, Paulo já naquela época já nos dando, nos apontando a direção, nos apontando que realmente nós precisamos despertarmos do sono, né? Porque a nossa salvação, a cada dia que passa, ela está a consumação da nossa salvação está mais perto do que nunca, né? Do que quando nós cremos, né? Então ele diz, vai alta noite. Então a noite já ela está se aproximando aí dessa meia-noite, né? Desse clamor, desse grito da chegada do noivo. E aí ele nos aconselha a deixar então as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz e viver dignamente como em pleno dia, porque no dia todos veem as nossas obras, né? Nós, quando praticamos alguma obra, a luz do dia demonstra estas obras, sejam elas boas ou más, né? Então, quando estamos praticando essas obras durante o dia, todos veem, né? O dia ilumina essas obras, o dia demonstra essas obras, mas à noite é mais difícil, praticamente impossível de ver, né? Então, que sejamos aqueles que são filhos da luz, né? Filhos do dia, né? E o tópico 4 fala da vinda do noivo, né? Então, a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Então, porque consumou, já veio, o noivo chegou, né? O grito já foi dado, o noivo chegou. Então, encerrou-se, né? O período já terminou. Então, este será o momento em que se ouvirá: o noivo chegou. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, conforme Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 18. Né? Então, este é o momento da vinda do noivo. Então, a partir da meia-noite, encerrou-se um período, né, como nós dizemos, e começará outro. Né? Encerrou-se o período da igreja, terminou esse momento e começa outro momento da eternidade, né? Aquele momento que estaremos para sempre com o Senhor. Então é um momento que ninguém mais vai dizer: Jesus vai voltar, porque já voltou, né? Já a sua vinda já se concretizou, né? Então é o momento em que tudo se encerrará, né? Este tempo terá fim e será dado início a um novo momento, né? E o tópico 5 fala sobre o clamor da meia-noite, um brado de alerta, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Você já está ouvindo este grito? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Você está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, ouça, meu irmão, minha irmã, esteja atento, né? Preste atenção aos sinais, observe, né? Não esteja sonolento aí, dormindo, cochilando, né? Não, mas esteja desperto, observe aquilo que está acontecendo ao nosso redor, observe os acontecimentos mundiais, né? Os eventos mundiais, tudo aquilo que aponta para a volta de Cristo, né? Mas, claro, não caia aí nas teorias da conspiração, tome muito cuidado com isso, né? Preste atenção, né? Alinhe-se com a palavra de Deus, evidentemente, né? Preste atenção ao que a palavra diz, né? Mas esteja atento a esses sinais dos tempos, né? Ao cumprimento das profecias. A palavra de Deus já nos aponta, né? Aquilo que vai acontecer, né? Qual é o final de todas as coisas. Então esteja atento às profecias, ao cumprimento dessas profecias, né? Então aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo, né? Porque depois não vai haver mais tempo. Então, enquanto há tempo, precisamos divulgar, né, as palavras de salvação, as palavras do Evangelho eterno, né? Fomos chamados por Deus para sermos atalaias,
E nossa função é despertar o povo. Então, como eu disse, não é só o povo que está dormindo, não são só os descrentes, mas também aqueles que estão dentro das igrejas, né? Tem muita gente hoje, infelizmente, dentro das igrejas dormindo, roncando, né? Estão roncando, né? Com sono pesado. Então nós precisamos também despertar essas pessoas, né? Aqueles que têm consciência de que são atalaias, que estão na torre de vigia, né? Os atalaias eram aqueles que estavam antigamente nas torres de vigia, olhando, né, a proximidade do inimigo ou de alguma pessoa que vinha lá no meio da escuridão, né, e avisar, né, dar o aviso para que a cidade não fosse invadida, para que as muralhas não fossem tomadas, né? Então nós hoje somos atalaias do Senhor para divulgar a palavra de Deus, levar a luz de Cristo a este mundo em trevas, né? Então nossa função é essa, despertar as pessoas, né? Chamá-las, né, para o despertamento e para entenderem que Cristo virá, Cristo voltará em breve, né? Então temos que anunciar aos homens que Jesus Cristo vem em breve. Aleluia. Nós precisamos vigiar, estar preparados para a vinda do Senhor, para que Ele não nos encontre dormindo, né? E vigiar aí no sentido espiritual bíblico significa observar, cuidar, despertar, levantar-se, estar vigilante, estar desperto, estar sóbrio, ou seja, manter o autocontrole, guardar, preservar. Então esses são os significados no sentido bíblico, né, do verbo aí, vigiar, né? De sermos vigilantes. Então nós precisamos estar vigilantes, vigiarmos e estarmos preparados para a vinda do Senhor, né? Para que nós possamos estar atentos a isso, né? Então o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Esse sono é uma característica dos tempos em que vivemos, inclusive dentro da igreja, como eu citei, né? Mas o sono do qual fala a parábola, ele não é um mal em si mesmo, né? Tanto que todas as virgens, como eu também citei lá no início, todas elas adormeceram, né? O noivo estava demorando a chegar, né? Elas provavelmente chegaram naquele momento que normalmente era o hábito, né, das pessoas celebrarem ali as bodas, né, da chegada do noivo para buscar a noiva, enfim. Mas ele não chegou naquele horário, demorou, passaram-se muitas horas até que fosse ouvido aquele grito, né? Então todas adormeceram. Então nesse sentido não é um mal em si mesmo, né? Todas elas adormeceram. Aqui a vigilância ela é espiritual e não física. O ponto central é que quando o clamor foi dado, todas despertaram e se levantaram, mas apenas 5 estavam preparadas para ir ao encontro do noivo. Aí essa foi a grande diferença entre elas, né? Essa foi a diferença fundamental, né, entre elas, né? Então todas despertaram, todas levantaram para preparar as suas lamparinas, mas as imprudentes descobriram que elas não tinham azeite nas suas lâmpadas e por conta disso não puderam acompanhar o noivo, né? Então nós precisamos do poder de Deus para resistir ao sono espiritual. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na nossa lâmpada, né? Então, esse também é um dos simbolismos aí da parábola, né? Muitos interpretam o Espírito Santo como o óleo aí nessa parábola, mas sim, é ele que nos conserva vigilantes, né? É o Espírito Santo que nos mantém acordados, despertos, né? Então ele, dessa maneira, ele é como o óleo na nossa lâmpada, né? Aquele que está sempre mantendo a chama acesa, né? Então você que está agora neste momento participando dessa EBD, mantenha a sua chama acesa, não é? Então encha-se do Espírito Santo, não é? Encha-se do Espírito Santo para que a sua chama, para que a chama no seu coração esteja sempre acesa, sempre, não é, abundante, não é? Que essa chama esteja sempre aí pegando, né? Não seja aquela chaminha pequenininha, não, mas seja uma chama
grande, aí abundante, né? Então, para que você esteja sempre desperto, sempre ligado, sempre atento, né, a tudo que está acontecendo nesses nossos dias de trevas espirituais. Então é muito importante isso, nós estarmos sempre cheios do Espírito Santo para que essa chama nunca se apague, né? Como Paulo nos exorta, não extingais o Espírito Santo de Deus. É isso, não extinga essa chama, não apague esta chama que está dentro de você, né? Não deixe que essa chama se extinga, você se esfrie e acabe se afastando do caminho do Senhor, né? Então seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus pôs à nossa disposição, que são oração, leitura, meditação e estudo da palavra, comunhão com os irmãos, santificação, encher-se do Espírito, revestir-se da armadura de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essas são as armas, os meios que Deus nos concedeu, que nós temos à nossa disposição. E aí nós voltamos um pouco lá ao início que eu estava falando da nossa responsabilidade individual. Essa é a nossa responsabilidade, cada um tem essa responsabilidade de ter essa prática na sua vida, de orar, de ler, meditar, estudar a palavra, de ter comunhão com os irmãos, de se santificar, de encher-se do Espírito, revestir-se com a armadura, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então eu não vou fazer isso por você, eu não posso fazer isso por você, mas você tem que buscar isso, né? Você tem que ir atrás, correr atrás, né? Como diz a parábola, ir atrás daqueles que vendem, né? Então é isso, né? Temos que estar sempre orando, lendo, meditando, estudando, né? Tendo a comunhão com os irmãos, nos santificando, porque a palavra de Deus, Paulo diz lá em Tessalonicenses, que sem santificação ninguém verá ao Senhor, né? Então essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então precisamos nos santificar, precisamos estarmos atentos, né, a tudo. Então, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, né? Efésios 5,15. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, como nós vivemos. Tenhamos cuidado com a maneira como nós vivemos. E não vivamos como imprudentes, mas como prudentes, né? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, muito maus, né? Então vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O espírito está pronto tanto para receber as coisas de Deus, como para sustentá-las, para permanecer nelas. Nossa nova natureza espiritual pode ser forte, mas a carne combate contra ela. Se não vigiarmos e dermos vazão à carne, se não vigiarmos e dermos vazão à carne, esmoreceremos espiritualmente, esfriaremos espiritualmente. Então há um comentarista que diz, o Herbert Locker, né? Nossa responsabilidade pessoal é vigiar, pois o ato de vigiar implica um suprimento constante de azeite. No meio das densas trevas do mundo, nossa lâmpada deve brilhar. E quando o Espírito de Deus é dado, na vida submissa ao Espírito e dominada por esse Espírito, há sempre o azeite que produz luz, né? Então, quando estamos sempre cheios do Espírito, haverá sempre este azeite que produz a luz. Nossa lâmpada estará sempre abastecida, sempre produzindo luz, né, em meio às trevas. Então, o cristão é chamado à vigilância. Este é o ponto central, né? O cristão é chamado a estar vigilante, a vigiar. Marcos 13:37. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mantenhamos o controle, o domínio próprio, né? Então, esta é a nossa parte, a nossa responsabilidade. Então, quando o noivo chegar, será tarde demais para se preparar. O noivo chegou, não tem mais o que fazer, né? Quando o noivo chegar,
pronto, encerrou-se, né? A porta será fechada. Não haverá mais possibilidade de participar das bodas. A pergunta que cada coração, que você que está aí me vendo, você que está participando dessa escola dominical, a pergunta que você deve responder é: você estará pronta quando o noivo vier? Você estará preparado, preparada quando o noivo chegar? Quando o clamor da meia-noite, quando o grito da meia-noite for dado, o noivo chegou, ide ao encontro dele. Você estará preparado? Você estará preparada? Esta é uma pergunta que você vai responder. Eu não posso responder por você, como você não pode responder por mim, né? Então, que por meio dessa parábola, desse ensino, nós possamos ter aprendido que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar preparados para quando o noivo vier, nós adentrarmos, né? Aí tem uma ilustração das prudentes adentrando, né? O noivo abrindo a porta e aí as prudentes adentrando, né? A sala das bodas, e do outro lado as imprudentes, né? Batendo na porta, querendo entrar, mas aí não tem mais o que fazer. A porta foi fechada e o noivo simplesmente disse: não conheço vocês, né? Então que nós estejamos preparados para quando o noivo chegar. Amém? Glória a Deus. Então que nós sejamos prudentes, né? Vigilantes, para que quando esse momento chegar, quando esta meia-noite chegar, nós possamos estar despertos e seguir o noivo, né? Podermos ir ao encontro do noivo e estarmos com ele, participarmos das bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Então esta foi a nossa última lição do trimestre. E o tema do nosso próximo trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então vai ser com toda certeza muito interessante também, muito proveitosa, né? A fragilidade humana e a soberania divina. Então este é o tema do nosso próximo trimestre. Então acompanhe-nos também, continue nos acompanhando para aprendermos mais sobre a palavra de Deus e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco, participando dessa EBD. E para o nosso encerramento, eu agora quero então orar para nós terminarmos mais esta lição e este trimestre também, né? Senhor Deus, Pai bendito, oh, Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez eu sou grato a Ti, te agradeço, Pai, por esta aula. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais esse trimestre que se encerra, por mais esta lição que fechou o trimestre, Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos a sermos vigilantes, Pai. Ajuda-nos a estarmos atentos aos sinais da vinda de Cristo. Ah, Senhor meu Deus, a estarmos sempre com as nossas lâmpadas, Senhor, cheias de óleo, Pai, para que a luz brilhe sempre, Senhor, para que a nossa luz brilhe sempre a este mundo em trevas, Pai. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, que nunca falte este óleo para nós, Senhor, mas que sejamos prudentes, Senhor. Ah, Pai amado, estejamos sempre comprando este óleo, Senhor Deus, estejamos sempre nos abastecendo deste óleo, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que participa desta EBD, Pai, que eles sejam sempre cheios do Teu Espírito Santo, para que assim eles possam, oh Senhor, estar despertos, vigilantes, Pai, e prontos para a vinda de Cristo, Pai, prontos para estar com Cristo, Pai, para participarem das bodas do Cordeiro, Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a nos mantermos vigilantes, Pai, a nos livrarmos da sonolência espiritual, Senhor. Oh, Pai amado, a não dormitarmos, Senhor, a não dormirmos, Pai. Oh, Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a sempre estarmos despertos, Pai, estarmos sempre atentos, vigilantes, Pai, e sempre preparados, Pai, para a volta do noivo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula da nossa EBD.